Oi, gente! Agora sim eu voltei. Tive que pular o anúncio do desenho do bebê, porque ela não estava assistindo enquanto eu gravo. Agora sim, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já estamos aqui no novo cenário da casa nova, de um dos cenários, porque essa casa tem várias oportunidades pra gente fazer vários cenários aqui. Muito feliz por isso. Espero que vocês estejam gostando aí da iluminação, da posição, assim, porque eu ainda não tenho muitas ideias de como eu vou fazer aqui, tá bom? Vou ainda ajeitar esse cenário aqui pra gente, vou colocar alguma coisa nessa parede pra ficar mais bonitinho. Mas, por enquanto, vai ser desse jeito aqui. Antes da gente começar esse vídeo, que é muito, muito importante mesmo pra mim, é um assunto que eu sempre quis falar aqui, porque é algo que eu sei que pode ajudar outros adolescentes que estão na idade que eu estava, ou as jovens também que passaram por isso e não perceberam e pode perceber com esse vídeo. Vamos lá conversar sobre um assunto bem polêmico, bem difícil, mas muito importante também. Antes disso, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Estamos quase batendo 3 mil inscritos, se não já batemos. Se já batemos, vamos pra meta de 4. Mas eu quero te pedir para me ajudar, se inscreve nesse canal, fica aqui comigo, tá bom? Me dá essa força, me dá essa sua confiança, me ajuda a crescer aqui no YouTube, que é o meu maior sonho. Para você me ajudar também a continuar trabalhando com a internet, aqui embaixo no primeiro link tem o meu e-book, que na verdade eu contei história detalhada sobre tudo isso que eu vou contar aqui agora. Eu contei de forma detalhada lá, contei tudo isso aqui que eu vou contar aqui está nesse meu livro, nesse meu e-book, que está apenas R$25. Por R$25 você vai conhecer uma história muito pesada da minha vida, que eu tenho muito medo de compartilhar, né, abertamente assim. Mas que é uma história necessária, eu entendo que é necessário, por isso eu escrevi esse e-book, para muitas pessoas lerem e poderem conhecer essa história, né? Eu quero muito, muito, muito mesmo por você. Leia esse livro e conheça a minha história, conheça a minha história de vida. Eu contei sobre tudo e todos os traumas que eu já sofri, que não foram poucos, infelizmente. Minha infância foi bem difícil e eu quero que você conheça isso. E quem sabe ser ajudado por essa história e ver o que Deus fez na minha vida, né? Porque o mais importante disso tudo é Ele, é Deus. Me segue no meu Instagram também, que é Rebecanuto, tá bom? Tem muita coisa boa por lá, eu estou lá 24 horas, estou sempre lá postando conteúdo, enfim, né? Mostrando meu dia a dia. Espero que você goste daqui, se você é novo, e goste de lá também, porque ela tem muita coisa legal. Vamos lá começar com esse assunto? Primeiro eu quero dizer, deixar bem claro aqui, que tudo o que eu fiz, eu não indico ninguém a fazer, justamente por isso eu tô fazendo esse vídeo. Não é com aquela coisa de, eu fiz e tá tudo bem. Não, eu fiz e eu entendo a gravidade de quão errado foi hoje em dia, mas antigamente eu não entendia, eu não via como algo errado, eu não via como algo super perigoso e difícil, né? Como eu vejo hoje, né? Com os meus olhos, os meus olhares mais maduro e mais experiente, né? Vamos dizer assim, porque eu era uma criança imatura, né? Vamos dizer que 13 anos eu sou quase uma criança, né? Eu não posso falar muita coisa porque eu acho que o YouTube pode burlar esse vídeo, né? Pode derrubar, então vou tentar falar de uma forma mais sutil. Com 13 anos, eu tive meu primeiro relacionamento sério, de porta mesmo, tudo, né, sério mesmo. Mas eu conheci ele quando eu ainda tinha 11 anos. Vamos do começo. Eu tinha 11 anos, eu estudava ainda na 5ª série, 6ª série. E eu nunca tinha muito contato com meninos, eu nunca fui de ficar com muitos meninos, desde até depois dele. Nunca me relacionei com muita gente, eu consigo contar nos dedos quantas pessoas eu já beijei na minha vida. Então, graças a Deus, né? Pelo menos isso. Então, eu nunca fui, assim, muito aberta pra isso, sabe? Pra ficar com qualquer um e tal. Então, eu não era tão experiente. Eu olhava pro lado, via todas as minhas amigas de escola namorando, falava, caraca, eu queria tanto ter alguém do meu lado pra me beijar, pra me abraçar, pra ficar comigo, pra gente sair num cinema. Como seria legal. E eu comecei a desejar isso. E o diabo, ele sabe o desejo do nosso coração, né? Às vezes é ele até mesmo que planta. E ele, sabendo disso, ele simplesmente colocou na minha vida um menino que era do jeito que eu queria na época, né? Que fosse galanteador, com aquelas palavras apaixonadas e aquelas coisas, aquelas frases clichês, postar textinho no Facebook pra mim. Então era tudo que eu tava desejando na época, né? E foi exatamente o que eu recebi. Conheci ele através de uns amigos em comum, algo assim. Não me lembro muito bem, mas eu tinha 11 anos ainda e ia completar 12. Então, na verdade, eu tinha acabado de completar 12 anos, lembrei. Porque eu completo em fevereiro e a gente se conheceu em março.
Então eu tinha acabado de completar 12 anos. Começamos a namorar. Eu falei com minha mãe, eu quero namorar. Minha mãe não deixava de jeito nenhum. Odiava o menino, odiava. Ela detestava aquele menino, de verdade. Não deixava de namorar, ficava assim, no pé, sabe? Aí, de tanto eu encher o saco dela, ela falou, vou lá conhecer a mãe desse menino. A mãe do menino é super gente boa. A gente tem uma relação até hoje, assim, tipo, de conversar, de responder story. Porque ela é uma pessoa legal, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. E o filho dela também era cristão, né, naquela época. E eu achava que eu também era cristã naquela época. Mas a verdade é que eu não era, né? Eu só achava que era. Eu não tinha conhecido Jesus ainda de verdade, né? Eu tava numa fase muito rebelde, numa fase que eu queria aprender, que eu queria experimentar, que eu queria descobrir o que todas as minhas colegas de colégio, né, falavam. E aí eu comecei a namorar com esse menino contra a vontade da minha mãe, né? Como vocês sabem, já falei algumas vezes no Instagram, que eu não tenho um pai presente. Meu pai mora em São Paulo e eu na Bahia. Então, a gente não tem uma relação. E então minha mãe sempre teve que se virar sozinha, tanto financeiramente, quanto na educação, quanto em tudo, né? Então, pra ela deve ter sido muito difícil, né? Nessa parte aí de prender uma filha pré-adolescente que está querendo descobrir tudo e ela não tem forças nem pra aprender. Ela tinha que trabalhar, tinha que cuidar do meu irmão, que era mais novo, né? Tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. E então é muita coisa pra ela, muita informação, e ela acabou, né, não conseguindo me prender em casa e trancar, me trancafiar. Porque eu ia acabar fazendo de qualquer jeito. Era o que ela sempre me falava. Se eu prender, você vai fazer de qualquer jeito, escondido, né? Então, deixa lá. E eu tava realmente numa fase rebelde, que eu sei que eu faria escondido, realmente. Começamos a namorar, só que tinha uma questão. Antes de começarmos a namorar, ele já gostava de uma menina lá do colégio, do meu colégio. Ele não estudava no mesmo colégio que eu, mas eu e a menina estudava no mesmo colégio. Ela era 2 anos mais velha, ela tinha 14, ele também tinha 14 e eu tinha 12. Então, nisso, né, ele gostava dessa menina ainda. E quando a gente começou a namorar, acredito eu que por carência, por, né, ser convincente, ele também queria ter uma namoradinha, assim, pra dizer pros amigos que tava namorando. Então, ele topou namorar comigo, mesmo gostando da outra menina, eu acredito. E aí ele começou a ficar entre eu e a menina. E era uma coisa muito louca, muito doentia. Porque eu sentia que ele gostava dela, né? Eu sentia que ele realmente sentia algo por ela. E mesmo assim eu não conseguia largar ele nem nada, porque eu ficava, sei lá, né? Ele deve esquecer ele em algum momento. Daqui a pouco ele esquece e tal. Mas não foi o que aconteceu, né? Diversas vezes eu via ele conversando com essa menina. Eles não ficavam, né? Ele não me traía nem nada do tipo nesse momento. Mas tinham conversa. Até porque a menina não queria muito ele, sabe? Não era tão afim dele. E pelo menos naquela época. E aí não deu certo naquele momento eles ficarem, aí ele ficou comigo, como tipo uma segunda opção, ou talvez algo assim. Eu estava no culto e aí eu falei, olha, quer saber, eu não aguento mais, mandei mensagem pra ele. Não aguento mais isso, você tem foto dela no seu papel de parede, você sempre fala dela pros seus amigos, todo mundo, todos nossos colegas ao redor, em comum, sabe que você gosta dela e eu tô aqui que nem um idiota. Você vai ter que escolher, ou eu ou ela. Foi aí que ele quebrou o meu coração e meu coração foi destruído pela primeira vez quando ele escolheu ela. Isso foi devastador pra mim, gente. Eu fiquei depressiva, assim, por uns 2 dias. Mas eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo. Então, eu falei, você quer ficar com ela? Então, tá bom, vai lá ficar com ela. E aí, depois que a gente terminou, eu chorei, sofri bastante, fiquei muito mal. Inclusive, essa menina já não gostava de mim há um tempinho, porque, sei lá, ela era meio doida na época. E nós tínhamos uma amiga em comum, que era tanto minha melhor amiga quanto era a melhor amiga dela. E ela não aceitava isso, ela queria a menina só pra ela. Era aquelas pessoas que são egocêntricas e querem que o mundo gire ao seu redor. Tanto que ela pisava nesse meu namorado e só pra sentir o gosto dele correr atrás dela, sabe? Aquelas coisas de tipo, vou pisar, ele vai correr atrás de mim e eu vou sentir que eu sou maravilhosa demais pra ele, sabe? Então ela era bem desse nível, assim, egocêntrica. E aí, ela já não gostava de mim por esses motivos e tal. E quando ela soube que ele escolheu ela ao invés de mim, cara, ela transformou minha vida em um verdadeiro inferno. Ela começou a
passar por mim, jogar piadinha e falar que ele escolheu ela e que não me escolheu. Coisas desse tipo, sabe? Que na época, pra uma jovem de 12 anos, era muito ruim, era muito triste. Né? Seu coração já tava partido. A Rebeca de 12 anos já tinha o coração partido porque, cara, perdeu o namoradinho que ela tinha e que ela achava que amava. Então, foi muito dolorido, né? Ainda mais passar por essa situação na escola. Você ir pra escola de manhã e tá lá a menina rindo com as amigas, falando, kkk, ele me escolheu, entende? A gente namorou apenas 2 meses. Não, 1 mês, tá bom? Da primeira vez. E aí, 1 ano depois, voltamos, nos encontramos novamente. Ele já não estava mais com essa menina, tinha ficado várias vezes com ela, mas não estava com ela, nem nada do tipo, ela não quis ele naquela época. E aí, começamos a namorar há 1 ano, 1 ano e 3 meses de pura tortura psicológica, abusos, tanto psicológicos quanto físicos, agressões, desrespeitos e tudo o que vocês podem imaginar eu sofri nesse relacionamento. A primeira coisa, né, que eu sofri foi essa coisa aí, né, dele ainda ter alguma coisa com essa menina, ou querer ter, na verdade, né. Ele desejava ter, ele desejava uma meta de vida dele, algo que acredito que meio da masculinidade dele. Ele não aceitava que uma menina pisava nele e ele corria atrás e a menina não queria nada com ele. Ele queria ter essa menina pra ele e acabou. Ele ia, de algum jeito, conseguir isso. Eu acredito que isso tava na cabeça dele. Então namoramos 1 ano e meio com bastante problemas, assim. Não foi um relacionamento leve, não foi um relacionamento tranquilo. Foi um relacionamento abusivo, né? E que na época eu não sabia nem o que era abusivo, eu não sabia nem o que era agressão, nem nada disso. Eu achava que era parte do amor dele, talvez, porque eu não tive um exemplo de pai e mãe casados dentro de casa, que viviam bem, que tinham um amor um com o outro e que eu poderia pegar como exemplo. Eu não tive nada disso, não tive. Minha mãe eu não tive nenhum padrasto, né? Nenhum padrasto eu tive, assim, que me ensinasse como eu deveria, né, procurar em um homem. O que eu deveria procurar em um homem. Então, eu cresci sem nenhum ensinamento, sabe? Então, eu achava que o que ele fazia comigo era amor. E começou, né, com muito, muito ciúme, né? Tanto da minha parte quanto dele. Não vou dizer que eu não tinha ciúmes naquela época, até porque eu já tava insegura, né, com a questão dele gostar de outra menina ao mesmo tempo que estava comigo. Então eu já pensava, poxa, voltei com ele, mas será que ele gosta mesmo de mim? Será que ele não gosta de outra de novo? Ou será que ele não gosta dela? Ou o que eu faço? Enfim. Então, eu também fiz ele bloquear ela em todas as redes sociais, porque eu não queria que ele tivesse contato nenhum com ela, nem de amizade, nem nada. Queria simplesmente que ele fosse finalmente só meu. Então, eu achava que isso era amor, né? E aí, começou os ciúmes naquela época, era muito Facebook, nós começamos a estudar na mesma escola. E era muito Facebook. Então, a gente conversava muito no Facebook, postava textinho pro outro, essas coisas, declarações. Na época, nós viramos um casalzinho bem famosinho, assim, no colégio. Porque, por conta disso, né, das coisas fofas que a gente postava um pro outro, fotinhas fofas, aquela coisa de tipo, todo grandão tem sua baixinha, porque ele era bem alto e eu era bem baixinha, ainda sou. Então, assim, a gente viveu muito essa fase de ser bem bajulado no colégio, né? Começamos a estudar num colégio, bem conhecido aqui da minha cidade. E na época, era muito comum venerarem casais assim, né? Então era o que a gente fazia. A gente virou famosinho no colégio e tal. Até que o ano letivo começou. E todo mundo ficava, meu Deus, ali é ela, é ele do Facebook, eles são um casal lindo, não sei o que, muito romântico. E ninguém sabia o que tinha no fundo disso. Primeiro dia de aula, ele ficou com ciúmes de um comentário que fizeram na minha foto. Estavam mexendo no celular. E tínhamos celulares iguais, da mesma marca, do mesmo modelo e tal. E aí ele pegou o meu, eu peguei o dele, eu pensei que era o meu. Peguei e fiquei lá. Aí ele pegou o meu pra mexer. E viu um comentário de um menino comentando na minha foto, linda, no Facebook. Nesse momento, foi assim, um dia traumático pra mim. Ele simplesmente, eu falei que ia embora, ele começou a me encher o saco, né? Tipo, menina te chamando de linda, não sei o que, não sei o que. E eu falei, quer saber, vou pra casa. E eu tava na aula, né, no primeiro dia de aula, então não tinha uma aula ainda, né, não tinha professor nem nada. A gente tava lá pra marcar presença, sei lá, pra começar mesmo o ano letivo, né. E aí, quando eu ia embora, ele me puxou. Quando ele me puxou de vez, eu caí com a tela do meu celular no chão, que eu tinha comprado há 1 semana, com muito esforço, minha mãe me deu, com muito suor. Então, eu fiquei muito triste. Ele me puxou com tudo, e quando ele me puxou, eu caí, assim, nos pés dele. E bati o celular tá na minha mão, bati o celular com tudo no chão.
E fiquei muito, muito triste porque, né, porque quebrou o celular. E aí, na hora que todo mundo viu, o pátio tava cheio, né, a escola tava lotada, primeiro dia de aula, muita gente. Infelizmente, todo mundo viu e ficou, tipo, muito chocado. Tipo, caraca, o que ele tá fazendo com ela? E aí que foram contar pra diretora e aconteceu muito B.O. Tipo, todo mundo pensando, meu Deus, ele bateu nela, ele bateu nela. Eu falei, olha, ele não bateu. Dessa vez ele não bateu. Ele simplesmente me empurrou e aí eu caí por cima do celular. Ralei um pouco a mão. Então, foi algo assim que me deixou muito mal naquele início, né? Mas teve cenas ainda piores. Eu lembro de muitas vezes que ele ajuda dessa mesma forma. Isso foi só um exemplo, mas existiram muitas vezes que ele ajuda dessa forma. Ele não chegava a me dar um murro, me dar um soco, mas ele me enforcava, ele me mordia, ele me empurrava, me puxava. Então, foram coisas que me marcaram muito e que, de certa forma, não dá pra esquecer de qualquer forma, né? De qualquer jeito, assim, do nada, eu vou esquecer, não tem como. Algo que realmente cria uma ferida em você, sabe? Eu digo assim, que já sofri muito com isso, pensando, cara, como eu fui burra, como eu fui besta, porque eu deixei ele fazer isso, porque eu não terminei, porque eu não falei com os pais dele, porque eu não falei com minha mãe, porque eu não falei na polícia, sei lá. E a gente começa a se culpar, né? Tipo, já sofri muito com isso, fiquei muito tempo em depressão por um desses motivos, né? Muitas vezes aconteceram coisas desse tipo. Lembro também de outra vez também por ciúmes. Estávamos na casa do irmão dele e do primo dele. E aí a gente tava lá no quarto. Quando a gente chegou no quarto, ele simplesmente pegou meu celular e viu outra coisa lá, a menina comentando também. Sempre por motivos fúteis, assim, tipo um comentário de alguém que eu não posso proibir, né, a pessoa, tipo, de comentar. Só bloquear todo mundo, todos os meninos do meu Facebook. E aí ele começou a reclamar que o menino tava me chamando de linda também, comentando a minha foto. E foi lá e me enforcou. Ele começou a me enforcar, eu comecei a ficar sem ar, fiquei, tipo, branca, mais branca do que eu já sou, fiquei pálida. E tentando me defender, eu não conseguia, não tinha forças contra ele, ele era muito maior, muito mais forte do que eu. E foi assim também que eu perdi a minha virgindade, né? É um assunto que dói muito em mim falar, ainda eu contei no meu livro também, com todos os detalhes mesmo. Eu falei, cara, eu vou soltar isso aqui, vou desentalar de mim, largar e vou me ver livre dessa sensação de sufocamento que eu sentia por guardar isso pra mim. Mas ele começou a falar coisas assim que pra mim naquela época faziam muito sentido. Hoje eu vejo que era pura manipulação, mas na época eu via que fazia muito sentido. Tipo, cara, se a gente se ama, por que a gente não vai fazer? Se você quer casar comigo, ficar comigo pra sempre, por que você não vai fazer comigo? Naquela época isso fazia sentido na minha cabeça, né? Algo que me marca muito até hoje, que eu nunca vou esquecer. É que assim que a gente terminou, eu tava com o olho inchado de tanto chorar. Eu tava chorando, e ele lá em cima de mim, fazendo o que ele tinha pra fazer, e eu só chorando, sentindo dor e tal. E ele simplesmente olhou pra mim e falou, e aí, você gostou? Apesar de eu ter 13 anos, e hoje já tem 8 anos que isso aconteceu, eu não consigo esquecer, sabe? É algo que fica na nossa cabeça, né? Eu me meti nesse relacionamento achando que seria por puro amor, seria por puro, sabe? Que seria algo lindo, romântico, viver isso, e depois crescer e casar e viver pra sempre, achando que isso era amor. Mas eu não sabia nada sobre amor, né? Eu não sabia que não podia agredir, não podia xingar, não podia também ficar de conversinha com outras meninas no celular. Inclusive, teve uma vez que a gente tava na casa da avó dele, e eu peguei o celular dele pra olhar. Naquela época a gente tinha muito essa mania de como olhar o celular do outro, procurando coisas, procurando motivos pra brigar. E eu olhei o celular dele, e quando eu olhei, eu vi prints de chamadas de vídeo de garotas peladas, né? E ele também se tocando. Então foi algo que também me machucou muito. Então ele nunca chegou a me trair fisicamente, de pegar alguém. Eu acredito fielmente que não, mas sim, né, virtualmente, com esse tipo de coisa. E quando eu fui questionar ele, cara, por que você tá fazendo isso? Por que você não... Por que você fez isso comigo, né? Por que você tá fazendo isso, se tocando, enquanto outra menina tá pelada na sua frente? Tipo, por que se a gente tá junto? E ele olhou pra minha cara e falou, se você não quer me aliviar, se você não quer fazer comigo, então eu vou ter que procurar outras formas de me aliviar, afinal eu sou homem, né? Então, muitas vezes eu fui muito maltratada e eu achava que tudo bem, e que eu podia perdoar e que eu podia esquecer. Sempre que eu perdoava ele, ficava uma ferida em mim, sabe? Sempre que eu perdoava ele, eu falava, cara, isso aqui eu vou perdoar porque eu preciso dele, eu preciso continuar com ele, mas essa ferida não vai sarar tão cedo. E eu sentia isso muitas vezes. A gente ia e voltava toda semana, tipo, umas 2 vezes por semana a gente ia e voltava. Então era algo que a gente não podia muito controlar,
né? Eu não podia muito controlar, porque ele conseguia me controlar, né? Ele conseguia me manipular, ele tinha uma lábia sensacional, ele podia ser ator facilmente. Ele tinha uma lábia muito, muito boa mesmo. Então, ele conseguia manipular fácil. Até hoje eu acredito que ele consiga, né? Eu tive contato com algumas ex dele que vieram falar comigo, me pedir conselho, me pedir ajuda. Algumas das ex dele. E ele sempre repetiu esse mesmo padrão, né? Eu percebi com elas me contando que ele repetia, né? As mesmas coisas, mesmas atitudes, mesmas chantagens emocionais, mesmas manipulaçõezinhas, tipo essa daí, né? Tipo, se você não me alivia, eu vou ter que procurar outra forma. Tá? Já também aconteceu com outras vezes. Ele, então, assim, ele já tem esse padrão. Não sei hoje se ele está mudado, eu não coloco minha mão no fogo, mas também não posso julgá-lo, né? Eu acredito que assim como eu mudei, assim como eu hoje sou outra pessoa e que tem outra visão e que hoje vive uma vida completamente diferente, né? Tô casada, tenho um filho, então eu não posso julgá-lo, né? Eu acredito que ele pode sim ter mudado, ter melhorado, que Deus possa ter tocado no coração dele, até porque ele é cristão. Então, se a gente não tem a nossa identidade antiga do mundo mudada e transformada, realmente a gente não conheceu a Cristo. Então eu quero acreditar que ele mudou sim. Eu não tenho nenhuma mágoa contra ele. Eu só tô contando esse assunto aqui porque eu sei que existem meninas que passam por isso e não percebem no momento. Ou que estão pensando em namorar cedo. E a melhor coisa que você faz na sua vida é fugir de namoro cedo, de namoro na adolescência. Por quê? Porque você não tem nenhuma maturidade, você não sabe, você não conhece a vida, você não tem experiência. Já é um ponto também, tá? Que seus pais não aprovam, corre, porque eles estão vendo uma coisa que você não consegue ver. Assim como minha mãe não aprovava ele e ela via algo que eu não conseguia ver, da mesma forma pode estar acontecendo com você, então foge. Outro ponto também é isso, de tipo, namorar meninos que não trabalham, meninos que não têm responsabilidade nenhuma com a vida. O meu, né, no meu caso, ele não trabalhava, ele já tinha perdido de ano umas 5 vezes, já tava, tipo, repetindo a 7ª, a 8ª série pela 3ª, 4ª vez. Então, são coisas pra você se analisar, né? Tipo, se é uma pessoa que não quer futuro, por que você vai procurar um futuro com ele se ele não pode te oferecer? É algo que você precisa refletir, sabe? E realmente, namorar na adolescência é a pior burrada que a gente pode fazer. A gente não tem estrutura emocional nem financeira pra conseguir bancar um casamento, né, no futuro. Muito menos psicológica e emocional, assim, fisicamente também. Porque você não tem um corpo preparado para ter relações ainda. Seu corpo não é preparado para isso. Seu corpo tá preparado ali ainda pra menstruar, pra evoluir, pra crescer o seu seio, evoluir mesmo, no geral. Não está preparado para uma relação sexual ainda. Por isso, quando acontece, pode desencadear muitos problemas, né, hormonais e físicos, né? Muitos problemas, já acontecem em muitos casos assim. E são coisas que a gente também precisa rever, né? A quem a gente tá dando o nosso corpo, com quem a gente tá se deitando. Porque não adianta a gente falar, eu quero ser descolada, quero fazer isso, fazer aquilo, e depois a gente arcar com as consequências que são muito danosas. Como uma gravidez antes da hora na adolescência, com 13, 14 anos. Como um casamento obrigado, porque seus pais podem falar, engravidou agora, vai ter que casar, e tipo, você com 13, 14 anos já assumir essa responsabilidade, sem ter infância, sem ter adolescência, sem ter juventude, sem curtir um pouco, né, sem tipo ir num cinema com uma amiga, porque vai ter que cuidar do filho em casa com 14 anos, sem poder terminar os estudos, sem poder fazer uma faculdade, realizar um sonho de se formar, de ser um civil, de ser uma advogada. Entende o que eu quero dizer? É algo que a gente precisa refletir sobre os nossos propósitos aqui na Terra, sobre os nossos sonhos. O que é mais importante? Eu ter esse namoradinho agora, eu desobedecer todo mundo, meu pai, desobedecer a Deus, desobedecer as regras da lei da vida, ou seguir tudo certinho, realizar meus sonhos e depois conhecer alguém bem legal, que vai cuidar de mim, me amar e me proteger. Se eu tivesse esperado mais um tempo, eu teria conhecido o Anderson e a gente teria feliz. Eu teria perdido a virgindade com ele, não teria sofrido um relacionamento abusivo, não teria apanhado, não teria sido desrespeitada, né? Praticamente traída. E não teria sofrido tudo o que eu sofri. Então, às vezes, a melhor coisa que a gente faz é esperar em Deus. Porque aquele papinho de, ai, Deus tem um melhor pra você, realmente é muito real. Porque se eu tivesse esperado, eu teria provado apenas do melhor de Deus e não do meu pior. Não das minhas experiências ruins. Não teria sofrido tudo isso que eu contei pra vocês. Se você tem 12, 13, 11, 14 anos, foge de namorado.
De verdade. Vai curtir, você tem tanta coisa pra fazer. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Tem muita coisa legal que você pode fazer nessa idade que não seja namorar. Eu sei que os hormônios ficam a flor da pele, que você fica maluca, que você acha que, meu Deus, vai explodir se não tiver um namoradinho pra beijar. Eu sei que você pensa que vai acabar a sua vida se suas amigas tiverem um namoradinho e você não. Sei também que você pensa que, meu Deus, como eu queria dormir de conchinha e ir pra um cinema. Eu sei que a carência vem. Mas controla essa carência agora pra não sofrer coisas bem piores depois. Eu sei que também tem casos de pessoas que se conhecem com 12, 13, 14 anos e depois casam, têm filhos e estão juntos até hoje, mas entendam, isso é uma exceção, não é regra. E Deus realmente tem um plano de casamento pra todos nós. Ele não quer que a gente fique sozinho, né? Deus fez o homem pra mulher, a mulher pro homem. Então, ele não quer que a gente fique só. Não é bom que o homem esteja só, ele mesmo disse. Então fica tranquila, sua hora vai chegar, tá bom? Vamos acalmar o coração, vamos respirar, vamos, ficar calminha. Descansar, tá bom? Beber um copo de água gelada, tomar um banho gelado. Porque vai chegar um tempo, vai chegar um momento. Você não vai ficar sozinha pra sempre, né? Não vai. Tá? Você vai conhecer um cara bem legal, um cara que vai cuidar de você, um cara que vai querer ter um filho com você, sentir esse amor materno. Você vai engravidar, vai ver sua barriga crescer, vai ver o seu noivo lá na ponta do altar enquanto você tá lá entrando. Fica tranquilo que vai acontecer, não precisa dessa agonia. Mas que aconteça na sua vida da forma certa, que aconteça na sua vida da forma bela de Deus, daquilo que foi preparado por Deus e que Deus falou assim, cara, como eu sonhei que ela casasse assim, como eu sonhei que ela tivesse um cara desse jeito. Porque Deus, ele é o nosso pai. E todo pai quer o bem do filho. Eu digo isso porque eu sou mãe. Eu jamais quero ver meu filho casando com qualquer uma. Da mesma forma é Deus com você. Então fique em paz e relaxe o coração. Que esse vídeo sirva de acalento pra você entender como a resposta de Deus de que não é a hora, de que você pode fazer coisas muito mais legais do que isso. E também se privar, né? Se poupar de passar por tudo isso que eu passei e que é propício a acontecer em relacionamentos que acontecem muito cedo. Porque são duas pessoas imaturas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido o que eu quis passar com isso aqui. Tudo no tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, e é um tempo determinado para todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal, mais conversa, e eu pretendo trazer mais alguns assim, se vocês quiserem. Vocês me deixam aqui nos comentários se vocês querem ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!